Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, nós somos apresentados a uma história que normalmente nós chamamos de a parábola do filho pródigo. Só que na verdade essa parábola não fala apenas de um filho, ela fala de um pai. E nessa história o filho diz: pai, me dá minha parte da herança, me dá aquilo que me cabe porque eu quero tomar as minhas posses e viver minha própria vida. A história diz que esse filho pega então a herança do pai, mesmo o pai ainda estando vivo, obviamente, e sai. Ele vai para uma terra muito distante, gasta depois com festas, com bebida, com prostituta, até que ele chega em um momento na sua vida, ele se depara com a situação em que ele se encontra, de modo que ele não tinha mais nada, não tinha mais amigos, não tinha mais alimento, inclusive ele pede para se alimentar da lavagem dos porcos e até isso é negado a ele. E aí ele tem um lampejo, aí ele começa a perceber e ele se lembra de como era na casa do pai. E ele pensa consigo mesmo: bom, se eu voltar para a casa do meu pai e ele me aceitar, mesmo que seja como um dos seus empregados, é melhor viver como escravo lá do que viver da maneira como eu estou vivendo aqui. E ele ensaia uma fala para o seu pai, uma oração e um pedido de desculpas. Ele haveria de dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus empregados. Só que a história, como eu disse, ela não fala apenas de um filho, ela fala do coração de um pai. Porque quando esse filho retorna, e o texto diz que o pai o enxerga de longe, você imagina aquele homem idoso do Oriente Médio, o texto diz que ele corre em direção ao filho, abraça o filho. E antes do filho começar a falar: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, ele simplesmente diz: prepara aí um novilho e nós vamos fazer uma festa, prepara o anel e coloca no dedo do meu filho, e também coloca um calçado nos pés dele, porque filho meu não anda desse jeito. Coloca uma roupa nele, enfim, trouxe uma lógica de restituição a esse rapaz. Essa história nos ensina sobre um pai amoroso, que poderia ser vingativo, que poderia dar um sermão no seu filho, que poderia dizer: olha, o que você fez não se faz e você não merece voltar, e como é que você ousa voltar? E esse pai, no Evangelho, é o nosso Pai Celestial. Então muitas vezes nós podemos pensar que de repente o nosso pai pode olhar para nós e olhar os nossos defeitos, as nossas falhas, e aí nós nos perguntamos: como é que o pai lida comigo? Como é que o pai vai olhar para mim se eu chegar para ele e pedir perdão? Será que eu passei dos limites? Será que eu fui longe demais? Será que ainda há um caminho de volta? Será que ainda há possibilidade do retorno? Jesus diz que sim. Jesus diz que há muitos filhos pródigos por aí, e essa é a mensagem. E talvez você seja um desses filhos pródigos, que pensa que você foi longe demais, que pensa que para você não há mais perdão e que pensa que de repente o pai não vai mais recebê-lo. O encorajamento dessa mensagem e a fala de Jesus Cristo é exatamente o contrário. Porque a graça de Deus não está manifesta nas ações do filho, mas no coração do pai. Então eu sou grato a Deus por poder saber que, mesmo estando longe, no momento em que eu me conscientizo, ou melhor, pela graça, sou conscientizado do amor do pai e do coração do pai, basta então fazer o caminho de retorno. Então esse é o convite. Se de repente esse é o seu caso, assim como um dia foi o meu caso, e é o caso de todos nós, o convite é para voltar para a casa do pai, para fazer esse caminho de retorno e saber que ali não há julgamento e não há juízo, mas há apenas os braços abertos de um pai extremamente amoroso que está prestes a nos receber de volta. Eu sou grato a esse Deus, sou grato a essa mensagem, sou grato ao Evangelho de Jesus Cristo. E você também pode ser. Que Deus te abençoe.